Perfeito, né? Vamos então já cumprimentando a todos, né? Deixa eu só ajeitar aqui o microfone, pode ser que faça algum barulho um pouco mais estridente no teu áudio, mas nós estamos chegando, né, para mais um de nossos encontros. Nós vamos a partir de agora deliberar, falar e aproveitar essa oportunidade para mencionar um pouco mais sobre a terceira sessão, os Yoga Sutras e, claro, seus desdobramentos. Hoje nós vamos entrar especificamente para fazer as observações e as análises de alguns siddhis, né, algumas realizações, algumas perfeições, algumas conquistas que são adquiridas através da evolução dentro da jornada do yoga. Acho que é interessante de destacar a todos que estão nos acompanhando que tudo que nós começamos a ver, né, através dos sutras que nós estamos deliberando nesses últimos dias, a exemplo, né, eu posso estar aqui destacando para vocês o sutra de número... Deixa eu pegar aqui que eu já vou estar trazendo para vocês o sutra, acredito eu, aqui, ó, o de número 14, o de número 15, o de número 16... Eles servirão de muita base e também servirão de muito apoio para que nós possamos fazer um mergulho mais forte na compreensão do que nós vamos estar deliberando a partir de agora, tá? Quando a gente traz o mecanismo, né, quando a gente fala um pouco mais sobre o modo operandi, quando a gente começa a falar um pouco mais dos desdobramentos, a gente começa a entender que realmente é muito fácil de fazer a compreensão relacionado ao que os siddhis nos apresentam, né? Quando nós estávamos agora, nesses nossos últimos encontros, falando de poderes latentes, poderes inerentes, falando dos desdobramentos, né? Falando desses desdobrar em outros planos de samadhi, automaticamente, né, nós já estamos falando num mergulho consciencial superior, numa expansão da consciência, nós estamos falando também em um ampliar, né, desses horizontes, e efetivamente isso nos traz, né, respostas, nos amplifica o nosso campo de consciência e evidentemente nos permite estar, por assim dizer, antevendo fatos, estar mergulhando em outras realidades e outras situações. Esses dias atrás nós estávamos falando, né, esses últimos encontros, que quanto mais nós mergulhamos dentro de outros planos, nós até mesmo citamos o plano etérico, nós citamos o plano astral, o mental inferior, o mental superior, né,
o plano búdico, nós falamos também, né, sobre o plano átmico, nós vamos falando sobre os desdobramentos dentro desses planos, né? Mais nós vamos expandindo a nossa consciência e mais vai nos trazendo um conhecimento transcendental, um conhecimento superior e um conhecimento que nos expande tanto para, né, questões relacionadas a uma linha do tempo, como também nos possibilita de antever situações e nos possibilita também de mensurar até onde realmente esses efeitos possam permanecer ativos e latentes dentro do mundo físico, né? Nós fizemos uma análise, eu vou dar um exemplo aqui, se nós conseguimos fazer desdobramentos dentro de planos, nós vamos até a essência da semente, né? Aonde que teve o projeto, aonde que teve, né, a primeira latência saindo da inerência da substância para posteriormente desdobrar-se em uma semente no plano físico e nascer a árvore que aqui estava, né? Se automaticamente nós conseguimos fazer isso, essas constatações e essas observâncias, naturalmente nós conseguimos observar até onde esse plano vai, né? Porque está tudo registrado, tudo há um registro. Tudo há uma marca, né? Tudo há um encaminhamento, uma marca que delimitatória de uma existência de um algo. Então, se nós começarmos a meditar sobre isso, entender sobre isso, vai ficar muito mais palpável, muito mais entendível quando nós começarmos a falar sobre a questão dos seeds. Então, a gente consegue entender, né, fazendo a observância de um fruto. Até eu quero mostrar aqui para vocês, não sei se vai ficar bem. Mas foi um fruto que eu acabei agora há pouco de receber, ganhar aqui do meu cunhado. Aqui tem o fruto, né? Mas nós vamos observar que esse fruto, nós percebemos que ele veio dentro da determinada época do nascimento dele, ele veio de uma árvore, né? Vamos começar a voltar um pouquinho, vamos fazer diferente. Antes do fruto, ele veio a flor, né? E antes da flor ele estava dentro da árvore. Antes da árvore estar ali, a árvore estava em outro plano, em outro projeto e assim sucessivamente, né? Então nós não percebemos aqui a olho físico grosso, mas todo o plano que permitiu, né? Todo o plano, todos os resquícios, toda os sinais, né? Todas as ranhaduras, vamos dizer assim, tudo que os registros que permitiram esse fruto chegar até aqui estão dentro desse próprio fruto, estão aqui, né? Todo o plano, inclusive daqui até a sua não existência, com todas as possibilidades, tudo que pode acontecer, tudo que vem ocorrer, tudo está aqui, traçado como uma meta, tudo que está aqui traçado como um plano para este fruto que aqui está. Então nós vamos analisar o quê? Que quando nós realizarmos os desdobramentos, né, em Samadhi, o que nos revela-se é essas condições, né? Essas condições serão relevadas, essas potencialidades são abertas, por assim dizer, esses desdobramentos são realizados e essas impressões, elas são percebidas, essas impressões elas são atingidas, essas impressões elas passam a ficar vívidas dentro do yogi. E o yogi passa a trazer para dentro de si todos esses registros que aqui estão. Outro detalhe, você percebe que dentro desse fruto aqui tem sementes, né? Tem sementes dentro desse fruto. E todas as sementes que tem dentro desse fruto também gerarão possibilidades que podem se materializar aqui no mundo físico ou talvez podem não se materializar. Mas há planos, há ideias, há dentro desse fruto outras sementes que têm também, né, inúmeros projetos e ideias para elas. E evidentemente que essa possibilidade de não se materializar ou se confirmar ou não também já está aqui. Todos eles intrínsecos. Se materializar-se, tem um caminho. Se não materializar-se, tem outro caminho. Se não der certo para materializar-se e também não der certo para materializar-se, tem também uma outra possibilidade. Aí inúmeras, né? Todas as possibilidades que nós possamos imaginar que possa ocorrer e aquelas que nem sequer nós podemos imaginar já estão aqui.
armazenadas como projeto, como ideação, basta nós fazermos os mergulhos e os desdobramentos em Samadhi. Se nós conseguirmos avançar até planos mentais superiores abstratos, búdicos e até mesmo, além disso, átmicos, nós vemos todos os projetos, toda a ideação, todo o projeto que Deus tem para este fruto, para este alimento se consumando. A gente vê tudo se plasmando, tudo se montando, tudo se ajeitando e trazendo para nós o resultado. E evidentemente, se eu consigo fazer uma leitura, né, antevendo essas situações, eu consigo também retroceder e perceber outras situações. Se eu tiver acesso a uma ponta da corda, consequentemente eu conhecerei a outra ponta da corda. Então é muito interessante, né, de nós observarmos e entendermos esses desdobramentos. Porque esses desdobramentos, né, esse desdobrar torna-se a chave praticamente para a compreensão e para a sustentação de muitos dos siddhis, das realizações. Quando nós fizemos uma observação de uma linha mais espiritualista, a exemplo, hoje o espiritismo muito latente aqui no Brasil, nós percebemos, né, que nós vemos que há uma gama de mediunidades, há uma gama de médiums, né, a gama de pessoas que têm contato com essa espiritualidade, das mais inúmeras, né, possibilidades ou vertentes. Nós vemos que há alguns que conseguem ver, né, o astral, inclusive eles veem as auras, eles veem as manchas no corpo das pessoas, ele vê a luminosidade, ele vê a luz, né? Ele vê as luminiscências, ele vê todo esse detalhe e fala assim, meu Deus, como você está escuro. Nossa, eu vejo muita luz em você, eu vejo que você está apagado em tal região. Eu vejo que determinado órgão teu precisa, né, de uma atenção, porque você está escuro aqui, tem uma mancha escura. Tudo isso é visível, né? É fictível, essa luminiscência do plano astral. Mas tem uns que conseguem ver mais além, né? Mais além. Eles veem figuras, eles veem vultos, eles conseguem enxergar, né, muitas coisas do plano astral. Muitas coisas do plano astral. Eles conseguem definir formas, até mesmo observando algumas pessoas, eles falam assim, meu Deus, você está com tal pensamento, você está com tal situação, você está com tal... Até mesmo questões relacionadas a pensamentos, né? Quando está uma pessoa em uma conexão muito próxima, né, com as mãos sobrepostas, assim próximo à cabeça de uma pessoa que está em oração, dependendo da mediunidade que a pessoa tem, a pessoa consegue saber as orações da pessoa sem tocar na pessoa, consegue entender quais são os pedidos, consegue entender qual é o seu mais profundo desejo, as suas latências, o que eles estão ali vendo, né? O que eles estão percebendo. Sem contar também que dentro dessas linhas eles realizam as chamadas cirurgias espirituais e tudo mais. Por que a gente está falando sobre tudo isso? Para você ver que parece ser coisas miraculosas quando nós comentamos, né, sobre toda a ideação, todo o projeto, tudo já ainda estar aqui em latência, né? Tudo estar aqui. Mas a gente, nós achamos talvez absurdo, mas quando a gente vê e começa a mergulhar e ver, a gente vê que não é tão absurdo, não é de certa forma tão miraculoso, mas são chaves que são abertas, são potencialidades que são adquiridas mediante um trabalho realizado pelo yogi, né? Inclusive também nós podemos analisar e nós consigamos analisar qual é o arquétipo que está aqui relacionado. O que define esse fruto ser esse tipo de fruto? Aqui, consequentemente, não deve ter saído conforme, né? Vamos colocar assim, conforme a ideia do arquétipo, porque no arquétipo a gente vê frutos de variados tamanhos, né, dentro de uma linha. Mas qual é o arquétipo, o modelo original, o modelo que se origina de todos para definir o que é um kaki? Que faz aqui num plano físico, nesse mundo daqui, nós definirmos o que é um kaki. Então, a partir do momento que nós fazemos esse mergulho, né, na mente divina, na consciência divina, nós estamos tendo acesso a tudo isso. Nós estamos apenas olhando as coisas em maiores horizontes. Alargam-se, né, os horizontes. Existe um exemplo que é muito dito, é muito repetido, várias escolas o repetem, vários mestres o falam, que se nós estamos
né, nós estamos caminhando em uma superfície, nós estamos caminhando em uma direção. Nós vemos, né, do ponto onde nós estamos, nós enxergamos o que está à nossa frente. Claro que se nós olharmos para trás, nós enxergamos também o que está atrás de nós. Mas se tiver ao longe um monte muito grande e lá em cima daquele monte tiver um observador, o observador que está lá em cima daquele monte consegue antever o nosso passado e o nosso futuro. Mesmo que nós lá, né, estejamos olhando só para frente e não estejamos olhando só para trás. Porque ele está no terceiro ponto de apoio, ele está lá de cima daquele monte, nos observando lá embaixo, e ele nos enxerga tanto o que nós percorremos, quanto ainda o que nós vamos percorrer. Então esta pessoa que está lá em cima daquele monte, sendo observador, por assim dizer, se ele tivesse uma forma de contactar com nós, e ele falássemos com nós, vamos supor que ele tem um telefone, ele liga, ele vai dizer, cuidado, lá na sua frente tem uma pedra. Nós que estaríamos ali caminhando e achar uma coisa absurda. Como ele sabe se ele não está vendo, eu estou vendo e não vejo nada? Porque o que acontece? Quem está lá naquele ponto de apoio tem a sua visão ampliada, o seu campo de visão ampliada frente ao campo de visão de quem está caminhando. Então a gente para analisar que é, de certa forma, a mesma situação que ocorre dentro dos caminhos do yoga. Nós estamos dentro dos embotamentos, né? Nós estamos dentro da materialidade. Nós estamos dentro desses círculos da materialidade e nos permite nos ver somente através desses campos. Quando nós conseguirmos fazer os referidos desdobramentos, quando nós consigamos fazer, né, o sair desse círculo, dessas esferas, o nosso campo de consciência aumenta muito, o nosso saber aumenta mais ainda e, consequentemente, nós conseguimos ter uma janela de observação muito maior, muito mais amplas, com muitas, né, outras manifestações intrínsecas e, claro, com desdobramento e conhecimento de outras leis. O Sutra de hoje, ele vai falar sobre o significado do som. Ele vai falar sobre a ideia que está junto com o som no momento em que ele é emitido, né? Ele vai dizer, que vai mostrar e vai apontar que existe hoje inúmeros sons, que sons sobrepõem-se a sons, né? Que existe uma emanação e existe também aquele que recebe essa emanação. E ele vai dizer que hoje, né, hoje no Sutra de hoje, que todos os sons podem ser decodificados, por assim dizer. Pode ser entendidos, pode ser compreendidos, pode saber a essência do que se tem por trás de sons, inclusive som de animais, sons que não se conhecem, qualquer tipo de som, né? E eu vou te dar um exemplo para você já ir meditando sobre o que eu estou falando. Quando nós estamos a uma distância muito grande de uma igreja, né, dessas igrejas católicas, e chega o momento das missas, ou era noticiado a morte de alguém que faleceu dentro daquele grupo, daquela sociedade, do interior daquela comunidade, tinha específicas badaladas de um sino para se especificar tudo isso, né? Então, ou seja, tantas badaladas de determinado horário significavam que todos estavam sendo chamados e convocados para ir para o período de uma missa, né, o período do culto. Uma badalada em determinado horário ou situação esporádica significava morte, né, que tinha um velório sendo acontecido naquela localidade, as pessoas iam. Mas para observar que era somente sons, né? Somente sons que ao longe se badalava, e esse som ele retumba, né? Ele vibra por longas distâncias e chega vibrando aos ouvidos das pessoas. Já estava, né? Já está intrínseco aqui, nesse sentido, o significado de cada um deles. Então, quando a pessoa ouvia muito longe, né, faz e vê aquele som viajando a 1000 e tantos quilômetros por hora, chega ao tímpano das pessoas, a quilômetros de distâncias, eles já sabiam, opa, aconteceu tal coisa, né? Então, ou seja, o significado, esse som traz um significado, apesar de ter um outro significado, mas enfim, trazia uma mensagem. E é a mesma coisa aqui. Todos os sons emanados, eles partem, né, de um emanador. Todo o som emanado, ele traz um porquê de ele ter sido emanado, né? Uma batida, ou uma palma, né? Todo ele tem uma ação.
E todo esse registro, né, desencadeado através desta ação está intrínseco no som em que se emite. E quando chega ao observador esse som, ele traz, né, ele tem mensagens, ele tem pensamentos, eles têm sintonia, eles têm muitos desdobramentos por trás de tudo isso do som. Eu vou só para nós aprofundarmos as reflexões e as possibilidades. Quando nós estamos ouvindo uma música, né, grandiosos yogis que conseguem fazer desdobramentos, né, ele consegue enxergar a cena de cada um dos integrantes que estavam envolvidos naquela música, tocando seus instrumentos, a roupa que estava vestido, aonde que eles estavam vestidos, o horário que foi que eles estavam tocando esses instrumentos, e mais, consegue ainda desdobrar e enxergar os seus pensamentos, né? Os seus pensamentos, o que eles estavam pensando naquela hora, o que estavam eles, né? Com que grau de emoção que eles estavam naquela hora, naquele momento, em que estavam fazendo aquela música, mesmo que essa música esteja sendo reproduzida depois de muitos e muitos anos, em um determinado momento. Então você para você ver que quando nós estamos ouvindo uma música, nós vemos que está ali registrado em ritmo, né, com um ritmo, uns instrumentos, vários instrumentos, com a participação de várias pessoas, inclusive uma pessoa cantando. Agora você imagine você pegar esses registros e você fazer desdobramentos dentro desses registros, saber quem são, ver o rosto deles, saber identificar quem são que está tocando esses instrumentos, automaticamente já saber quais são os instrumentos, os materiais que foram utilizados nesses instrumentos, se tinha falhas, se não tinha falhas, ou se tinha algum problema no instrumento, que instrumento qual é a cor do instrumento, e automaticamente já entender identificar as pessoas e o que aquelas pessoas estavam pensando e como elas estavam. Se elas estavam alegres, se elas estavam tristes, se uma queria estar ali, se outra não queria estar ali, se estava fazendo por prazer, se estava fazendo com amor, se estava fazendo com devoção, e o que tinha no pensamento, no profundo. Olha que coisa. O que isso quer dizer? Que todas as ações físicas estão impregnadas com todos esses registros. Tudo que está aqui. Tudo que está aqui. Todos os sentimentos, todas as emoções, tudo que pode ser desdobrado astralmente, o que tem está aqui, né? Deixa eu falar outro detalhe, astral, mentalmente inferior, todas as ideações, tudo que está acontecendo, tudo que está aqui, nós não estamos vendo, mas está aqui, e tudo que está numa consciência superior também já está aqui, tudo está aqui, eu só estou vendo efeitos, né? Efeitos de causas que estão latentes, estão vivas, estão juntas. Entre o efeito e a causa está tudo junto, misturado. Apesar de eu estar na ponta de cá, na ponta dos efeitos e não na ponta das causas. Então, quando eu desdobro, os horizontes se amplificam, se crescem muito mais. Para analisar agora, você fazendo esses possíveis desdobramentos, né? Tente imaginar você desdobrando nessa questão, exemplo da música, e enxergando de lá e vendo, sabendo quem é o artista. E mais, você conhecendo quem é o artista que tocou aquela música, você fazendo os desdobramentos mais profundos ainda, você consegue saber quem é o pai, quem é a mãe dele, você consegue saber quando ele nasceu, né, quando ele vai morrer, quando ele irá morrer dentro do seu... Porque ele é um projeto. Você consegue ter acesso desses desdobramentos. E você ainda consegue ver ele, se você quiser, quando ele era criança, na barriga do útero da mãe dele, quem era a mãe dele, e vem desdobrando-se. Porque tudo é um projeto. Tudo está lá. Observa a tamanha a dimensão, né? A dimensão e as possibilidades que se adquirem no yoga. São infinitas. O próprio livro próprios Yoga Sutras é colocado pelo próprio Patanjali que são infinitas as realizações para um yogi. Pare para analisar isso, infinitas. Vamos fazer uma exposição. Vamos supor que esse animal aqui, a nossa gatinha que está aqui, a Mimusha, né, ela tivesse em uma certa distância, muito longe, eu não estaria a vendo-a. Mas um cachorro tentasse pegar e ela
soltasse um específico miu, muito de dor, de agonia, de tristeza, e eu simplesmente ouvisse, eu saberia onde ela está, o que ela está sentindo, né? Viria isso intrínseco numa imagem, conseguiria fazer um desenho até depois das possibilidades, se ela seria capturada ou não, o que aconteceria, está tudo registrado. Então vocês veem e tentam imaginar que quando a gente para estudar isso, a gente para fazer as leituras dos nossos Yoga Sutras, a gente fazer aqui, não existe coisas miraculosas. Existem coisas que nós não entendemos. Existem coisas que a gente não compreende. Em muitos sons, a gente consegue, até mesmo sem ter esse conhecimento, fazer desdobramentos. Vamos supor que nós estamos aqui falando, e há cerca de 1 quilômetro aqui em cima do morro, eu digo em cima do morro porque eu moro numa baixada e tem em cima do morro, eu não vejo lá, mas tem um asfalto lá onde passa muitos carros, há um acidente, né? O que eu vou ouvir aqui sentado? Eu vou ouvir o barulho dos pneus freando, né? Os pneus. Vou ouvir o som do impacto da batida, vou ouvir o barulho de cacos de vidro, vou ouvir o barulho... todo aquele barulho que envolve-se, né, num acidente. Vou ouvir isso. Vou ouvir. Automaticamente eu vou identificar que eu vi som de pneus cantando, porque eu já tenho, né, um pré-conhecimento. Eu vi som de lata, meu Deus, deu um acidente lá. Eu vou lá ver. Eu vou lá ver. Aí eu vou lá, vejo quando meus olhos colocarem meus olhos colocarem na cena. Eu vou olhar a cena, vou associar com o que eu me lembrei, né, dos sons que eu ouvi de muito longe, e vou tentar fazer um desenho daquela cena. Nossa, acho que ele veio aqui, meu Deus, aqueles sons que eu ouvi, tamanho foi essa pancada, né? Mas agora vamos supor que em desdobramentos, né, de Samadhi, ou um conhecimento, uma técnica já muito bem desenvolvida, eu não preciso nem sair daqui. Quando o som se procedeu, todos os registros estão juntos com o som. Tudo está ali com aquele som. Aquele som é um dos desdobramentos de todas as coisas que está lá, de todos os registros que está lá. Eu consigo entrar dentro do som. Eu consigo saber quais são os carros. Eu consigo ver a cena se montando, acontecendo. E eu consigo ainda, posteriormente, identificar quem são as pessoas que estão dentro do carro. Além disso, eu consigo saber o que elas têm, quais são as visões, e qual foi o Dharma, né? Qual foi a consequência, qual foi o ato que ele as trouxe até ali, porque tudo está registrado, há um registro intrínseco em todas as coisas. Então você para analisar e compreender a dimensão de tudo isso. E eu posso estar falando aqui e ainda não estar falando tudo, e não estou falando tudo, está muito limitado, porque o meu campo de conhecimento se limita até esse ponto. O meu campo de saber me traz até aqui. Eu só consigo desdobrar, né, o que minha consciência, o que minha mente permite falar para vocês do que eu estudei até aqui. Mas imagine experienciando tudo isso na prática. Imagine tocando nessas questões, tocando nesses planos, tocando nessas ideias, tocando em tudo isso. A gente vai ter um acesso a muitas outras coisas. Você imagine muitas vezes a pessoa, né, com certos planos e ideias para você, pessoas que criam aqueles planos para tirar vantagem sobre os outros. Tudo isso você olhar pela ação e pelo som e já automaticamente saber. Sem precisar. Fica registrado, intrínseco, você vê em todos os efeitos, você vê as ações que se desencadearam, ou porque se desencadearam, as possibilidades, aparece para você, né? Sua mente está expandida para isso. Automaticamente, quando você mergulha, né, muito profundo, você consegue já esse avanço, não há necessidade, depois de conquistado essa técnica, não há necessidade de você toda vez ter que parar, meditar e desdobrar, né? Fazer o desdobramento para que através do desdobramento você possa identificar. A partir do momento que a técnica é conquistada e é amplificada as capacidades dentro dessa técnica, tudo isso já vem num pacote para você, né? Você já enxerga amplificado, já vê todas as coisas acontecendo. Por isso que muitas vezes as pessoas, quando vão consultar esses mestres, ficam apavoradas, né? Chegam perante essas pessoas e dizem assim: ó mestre, diga para mim o que devo fazer sobre tal coisa em minha vida. Meu filho, você anda fazendo muito isso, você anda fazendo essas coisas, parem com essas coisas e vai para esse lado. Aí as pessoas ficam apavoradas. Meu Deus, como ele sabia se ele nunca me viu?
Como é que ele sabia dessas coisas da minha vida? Ele chegou aqui e me descreveu a minha vida inteira e eu não sabia. Ele falou para mim poder parar com essas coisas. Eu nunca disse isso para ninguém. E ele está sabendo dos meus planos, ele sabe das minhas ideias, dos meus sentimentos. Ele falou tudo para mim e disse para mim parar e disse para mim ir para o outro lado. Como é que ele sabia se eu nunca tive em contato com ele? Então você para analisar, né? Para analisar o que é esses desdobramentos e o que são estas potencialidades que se adquirem esses determinados mestres. E não é nada de mirabolante, no sentido de milagres. São tudo coisas, potencialidades, questões e leis que são adquiridas. Claro que evidentemente tem um trabalho muito árduo dentro do caminho do yoga para adquirir essas qualidades, e tem um preço muito grande a pagar. Um preço de renúncia, um preço de devoção, um preço de amor transcendental. Nós podemos citar aqui um exemplo de Jesus Cristo, um grandioso Bhakti Yoga, um grandioso devoto. Ele mesmo, inclusive, em seu mantra, em sua oração, que ele ensina aos seus discípulos para que sejam passados à humanidade, ele mesmo diz, uma das grandes essências da Bhakti Yoga, do amor devocional incondicional, ele pega e diz, né? Seja feita a tua vontade. Quando fala seja feita a tua vontade, é o momento de maior renúncia que se pode imaginar. Nós estamos preparados para permitir realmente que seja feita a vontade, né, do Criador. Nós estamos permitindo que eu renuncio, né? Eu abdico a todas as minhas glórias, a todas as minhas coisas, eu abdico o meu corpo, eu abdico tudo que eu tenho, eu entrego-me nesse exato momento inteiramente, só para sentir o teu prazer, a tua manifestação, Pai. Eu entrego-me, né? Faça primeiro a tua vontade, faça primeiro o seu plano, faça o que você quiser, faça agora, né? Faça isso. Olha o tamanho de renúncia e devoção que tem nessa simples palavra. E ele ensinava isso aos seus discípulos, que através desta oratória, que é um mantra, né, uma mantralização, para que todos já pudessem ser encaminhados nesse caminho. Claro que, evidentemente, se tu pegar, né, essa mantralização completa, que está em versos, e observar um a um, todos eles trazem essências, né, espirituais de desdobramentos conscienciais e de buscas, né, de uma humanidade inteira, né, de estar inteira. Faz uma solicitação ao eu superior que está em cada um de nós, que assuma o controle desse ser animalizado, quando ele diz Pai Nosso que estais nos céus, e muitos outros desdobramentos, né? Só para você poder entender um pouco mais, né, e fazer algumas ligações envolvendo esse grandioso mestre que aqui esteve, né, em essa missão extraordinária de trazer um ponto de amor, um ponto de equilíbrio a este plano físico, né, a este plano, a este momento. Então, eu vou dizer para vocês que quando nós nos apropriamos de tudo isso, quando nós vemos essas coisas, a gente vê que as coisas não são milagres miraculosos, são leis, específicas leis, e há muitos yogis ou vivendo hoje neste plano e desdobrados em vários planos que têm todas estas potencialidades e agem perfeitamente em todos esses pontos de apoio e esses pontos de equilíbrio. Fazem tudo, né? Têm esse amplo conhecimento. Percebem todas as coisas, têm esse contato com essas vibrações e através dos contatos dessas vibrações conseguem ver formas, cores, né, consegue entender sobre a lei que criou aquele negócio, a lei que dá o destino àquele negócio e para onde ele vai, né? Consegue entender tudo isso, né, para o que ele serve, para o que pode ser de serventia, extrair todo o conhecimento profundo e intrínseco no algo. E tudo que você puder, quem sabe esteja imaginando, que eu não consigo nem sequer trazer a minha mente para passar hoje aqui nesse vídeo. Inclusive, podemos destacar que quando você desdobrar, né, você que tem desdobramentos mais profundos, reassistir esse vídeo, você vai me conhecer muito melhor que eu mesmo. Você vai ver meus defeitos, você vai entender até mesmo as doenças no meu corpo físico que eu tenho, as minhas doenças no meu corpo astral, no meu corpo etérico, todas as formas de doenças, imperfeições, inclusive que eu estou pensando, raciocinando. Inclusive você vai conseguir formatar e identificar quem eu realmente sou. Você vai ver aquela pessoa que falava assim, na verdade era isso,
ele tinha desejos, ele tinha amores, ele tinha situações assim, ele tinha um monte de defeitos, né? E dominava só até determinado ponto. Você fica tudo registrado, está tudo registrado aí. Simplesmente isso. Quem conseguirá desdobrar terá acesso a tudo isso, né? Fica nos planos acásticos, nos registros acásticos. O universo tem os seus registros acásticos, a Terra tem os seus registros acásticos, todos os elementos, tudo que nós estamos vendo aqui com efeitos tem os seus registros acásticos. Tudo tem um registro aonde está armazenado um grande HD, né, indelével, indeletável, que é a própria consciência de Deus, é a própria mente de Deus, é a própria consciência do Pai que está registrando todos os negócios. Então todos esses bilhões de anos da Terra, tudo tem um registro. Tudo tem um registro dela, os minerais, a concepção dos minerais, o que ela já passou, como ela foi forjada, o seu projeto, até quantos anos ela vai durar. Tudo isso já está registrado na consciência de Deus. Tudo isso já está registrado no plano do universo. Basta acessar a consciência, colocar a consciência lá, extrair esse conhecimento e trazer para cá. Tá? Eu quis hoje fazer esse mergulho mais profundo e aproveitando esse sutra, porque esse sutra, a partir do momento que nós falamos tudo isso, agora a gente vai fazer o período da leitura dele, ele já vai ficar entendível, ele vai ficar melhor compreendido, né? Ele já vai trazer um apontamento e você vai ver, puxa, a partir de agora a gente vê que tá tudo na cara, tudo é mais visível, mas é muito interessante que se fale, tá? Nós vamos falar então aqui na terceira sessão, no Sutra 19, o título é esse, ó: o som, seu significado oculto, sua ideia, presente na mente no momento, apresentam-se juntas em um estado confuso. Aplicando Simyama ao som, eles, o som, seu significado e sua ideia, separam-se e surge a compreensão do significado dos sons emitidos por qualquer ser vivo. Né? Olha que interessante. O que a gente pode já pegar aqui primeiro para nós podermos esmiuçar tudo isso? Primeiramente, o som, o significado oculto, é o que está junto, intrínseco, dentro desse som. Exemplo, eu estou tentando emanar para vocês aqui, falar algo que está dentro de mim, mas talvez por palavras eu não consiga expressar-se tão bem, né? Mas então acontece o quê? Existe uma ideia que eu estou emanando aqui, né? Um projeto, uma coisa, está junto aqui, está misturado, você está recebendo, tem uma ideia, né? E há também junto com essa ideia, junto com essa ideia, com esses pensamentos, muitas outras coisas no plano de fundo, meus sentimentos, minhas ações, meus instintos, está tudo aqui misturado. E quando você faz esse desdobramento desse som, né, você desdobra esse som, você identifica uma por uma delas. O que estou falando, o que realmente eu quis dizer, que está indo ali junto, está tudo ali intrínseco, né, nesse exato momento. E fala também, né, o que é a mensagem real, a ideia real por trás de tudo isso. Né? O que realmente estou querendo dizer, se estou mentindo, se estou falando a verdade. Claro que aqui está dizendo de qualquer ser vivo. Olha que interessante isso. De qualquer ser vivo. Olha que interessante que nós estamos falando. Vamos supor, então, que aqui vai nos dizer o som, o exemplo que nós vamos ver hoje, vai nos falar de um rouxinol, tá? De um pássaro. Quando a gente ouve o som dos pássaros, você sabe o que eles querem dizer? Muitos vão dar risada, muitos vão acreditar que pássaros não conversam, mas eles sabem sim, né, que através desses sons há uma linguagem, há ações, há reações, há um diálogo da sua forma. Cada miado, quando é visto, né, por um dos animais do reino animal, o outro animal que também é do mesmo gênero entende o que quer dizer. Quando cães juntos latem entre eles entendem uma linguagem, o que eles estão conversando. Quando nós vemos o gado no meio do campo, basta o alfa, né, o líder de todo, fazendo um determinado mugido, um determinado emissão de um som para que todos daquele grupo entendam qual é a ordem que está sendo proferida. Então há linguagens, há ideações, há dentro desse caminho, né, uma ideia
que eles estão trazendo através desse som. Então você consegue desdobrar esses conhecimentos ocultos e entender o que eles estão querendo dizer. Só que aí você vai fantasiar, mas então eu vou traduzir de uma linguagem para outra. Não é isso, gente. Tudo é uma imagem. Tudo é imagem. Eu estou aqui falando das imagens, né, que eu estou descrevendo para vocês. Então a gente vai ter acesso a isso. Né? Como é que processa-se no mundo mental? A imagem. E pode observar para você que quando eu estive aqui falando de frear, de carros que se batem, se acidentam, criou-se imagens na tua mente. É essas imagens que nós temos acesso. E a gente consegue decodificar, entender e desdobrar essas imagens. Né? Então, vem aquele determinado som muito forte do roxinol, do passarinho muito longe, e cria em nós, né? Já cria uma imagem. A gente cria uma imagem associada a qualquer, sem relação nenhuma com o ser, mas a gente vai relacionar com o ser. A imagem é vívida e já vem o desdobramento automático que ele quis dizer. É incrível isso, né? Parece absurdo. Mas vamos fazer a leitura, eu acho que deu para palpar muita coisa, né? E aí, entendendo o que é ele, já sabe o que tem na sua ideia, o que ele está querendo dizer com aquilo, né, o que está na sua ideia, e você já vai passar a desdobrar e entender tudo isso. Inclusive, isso vai servir de plano de entendimento para qualquer um dessas realizações que estão aqui. Para nós vermos que nada há de miraculoso, nada há de verdade, de milagre nisso aqui tudo. Né? Então, nós vamos fazer um pouco de leitura agora, e aí nós vamos já preencher com tudo que nós falamos até agora, né, ao longo desses 40 e tantos minutos, com um pouco de leitura. É muito breve a leitura. A leitura, ela se limita aqui assim, ó, meia folha de rosto, e nós já vamos estar tendo um pouco mais de teoria, né, que Taimni vem nos trazer, até porque o Taimni ele quer aproveitar agora para trazer conhecimentos relacionados às sutras que nós vimos na primeira sessão. Acho que é bem interessante de associar isso e mergulhar um pouco com um conhecimento mais acadêmico, né, mais direcionado. Vamos então à leitura. Eu vou fazer a leitura do título novamente e depois prosseguirei já em leitura do sutra em si. Nós estamos então na terceira sessão, 17º sutra, que diz assim: o som, seu significado oculto e sua ideia presente na mente no momento apresentam-se juntos em um estado confuso, aplicando o simyama ao som. Eles, som, significado e ideia, separam-se e surge a compreensão do significado dos sons emitidos por qualquer ser vivo. Não somente qualquer ser vivo, qualquer fonte que você possa imaginar. Você vai ouvir um som a determinada distância, vai saber o seu significado, evidentemente, vai conseguir associar a qualquer coisa da onde foi emitido e partiu, e vai ter conhecimento da ideia do que está registrado dentro desse som. Claro que nós já falamos mais profundos também. A gente acessou coisas mais profundas também. Se queremos entender de que maneira o yogi pode perceber o significado dos sons emitidos por qualquer ser vivo, temos de considerar o complexo processo mental que produz os sons. Imagine-se, por exemplo, o roxinol chamando a sua companheira. Ouve-se apenas um som externo, o qual, porém, é a expressão final de um processo complexo e que estão envolvidos dois outros elementos. A imagem da companheira presente na mente do roxinol, e outro, o desejo, ou o propósito, artha, né? O artha, de vê-la. Sem estes dois elementos, o som não poderia ser produzido. Se alguém pudesse penetrar na mente do roxinol, perceberia ambos os fatores e logo compreenderia o significado dos sons externos. Olha que interessante. Se alguém pudesse penetrar na mente do roxinol, plano mental, né? Mundo mental, mente, desdobramentos no mundo mental. No entretanto, ao explicar a primeira sessão, o Sutra 42º, já se mostrou que diversos fatores dessa natureza se apresentam juntos num processo mental complexo,
Eles podem ser decompostos e separados uns dos outros mediante aplicação de Simyama ao fator mais externo. Ponto. Vamos dar um mergulho ali na seção de número 1, no 42º Sutra, a título de dar uma... O 40º Sutra é bem grande, ó. O 42º Sutra ele fala de Savitarka, né? É aquele em que o conhecimento baseado somente em palavras, o conhecimento real e o comum baseado em percepção sensorial ou raciocínio estão presentes em um estado de mistura e a mente passa alternadamente um para o outro. Tá? Inclusive aqui nesse sutra eles estão relacionando a um plano mais, né, não tão profundo, um raciocínio tão profundo quanto nós falamos. Mas nós falamos pós ainda, né, muito mais profundo. Mas olha ali, ó, mergulhando a mente até o plano mental, que nós acabamos de falar agora há pouco, né? Mas nós falamos em planos mais profundos ainda, né? Nós sugerimos ideias agora, quando falamos dos exemplos dos músicos. E ali, ó, os três constituintes juntos, sendo separados, né? Tá vendo ali a palavra artha, dentro de um dos círculos lá embaixo, separados? Faz os desdobramentos, né? Faz os referidos desdobramentos destes sons. E tem todos os conhecimentos ali, né? Então a gente começa a ver as coisas mais puras, mais claras, quando nós estamos mergulhando, né? Dentro de situações mais ocultas. Fica aqui agora, vem cá, aqui assim, ó. Fica aí. Pronto, aí. Então a gente consegue fazer essas percepções. Aqui diz assim, ó, os três fatores juntos constituem uma semente que pode ser aberta, separando o seu significado, como já foi explicado. Isso capacitará imediatamente o yogi a compreender o significado do som emitido pelo roxinol, pelo fato de os sons emitidos por outros serem vivos, serem produzidos pelo mesmo tipo de processo mental. Acima mencionado, o yogi poderá sempre conhecer o significado através da aplicação de Simyama. Ponto. Deixa eu colocar para vocês um outro pensamento, que eu acho que vai ser bem interessante. Acho não, é bem interessante nós termos. Muito interessante. Antes de ser emanado determinado som, existe uma ideia, né? Que antecede o som. A mesma coisa aqui, eu estou aqui falando, titubeando, gaguejando as palavras, mas eu estou pensando antes, né? Então antes há um pensamento, antes é uma ideia, depois eu emano o som. Você recebe o som, através do som, tenta identificar a ideia do que eu estou tentando te dizer. Correto? Percebe que nós estamos aqui falando que esse desdobramento desse som, né, é entender essa ideia, é ver a ideia da onde ele nasceu. Então nós estamos vendo aonde nasceu, estamos acompanhando, estamos entendendo o que está nos chegando. O significado oculto disso, né? Apesar que nós começamos a falar dos desdobramentos do modo operandi aqui, do mesmo jeito falando, a gente já entende isso. Só que nós estamos falando com o mais corpado, com as informações ocultas, as informações espirituais que estão por trás disso. E tem outros tipos de acessos também nesse som. Está tudo ali. Está tudo ali. Quem sou está desdobrado nesse som. Quem sou? Em relação a conhecimento, capacidade, tudo que você possa imaginar. Está tudo ali. Depois de adquirida a técnica, depois de adquirida essa capacidade, depois de chegar a esses desdobramentos, diz assim, ó, não é necessário que o yogi sente-se em meditação para conhecer o significado de tais sons.
Uma vez dominada a técnica de Simiyama, e ele tendo aprendido a decompor o complexo processo que resulta de sons externos, o yogi pode desenvolver o processo quase instantaneamente e conhecer assim o significado ouvindo os sons. Tá? A gente sabe que o som que nós ouvimos, o som que chega aos nossos ouvidos, ele só chega aos nossos ouvidos porque existe um som primordial. Só chega ao meu ouvido o som de um pássaro, um som de um cachorro, qualquer tipo de som, porque ele sobrepõe-se ao som primordial. Tenta pegar esse raciocínio, tenta pegar essa meditação. Tem de existir um som primordial para que os outros se sobreponham, não é? Tem que ter a vibração, tem que ter o princípio de vibração para que possa existir o som. Tem que existir esse som primordial. Tem de existir, né? Porque se não existisse um som primordial, um som seria, eu não saberia o que era som, era mudo, não existia o som do universo. Mas existe um som primordial, a base de todos os sons. Existe a base de todos os sons. E indo ser a base de todos esses sons, conseguindo chegar à base de todos eles, vendo essa vibração que está atrás de todas as vibrações, nós vamos à essência do som. Chegando à essência do som, a primeira emanação de som a gente vê de onde emanou-se. E fazendo a leitura dela consegue entender o recado que ela está emanando-se para o universo. A gente consegue ver Deus. Isso é o mais bonito de todos. O som primordial. A primeira vibração, o primeiro som que foi emanado na construção do universo, quando Deus colocou tudo em andamento. Você consegue ter acesso a isso. Em desdobramentos mais profundos, né? Consegue ver Deus. O som primordial, aonde está por trás de tudo isso. É incrível, gente. É muito incrível saber que todas essas realizações estão dispostas para nós. E a humanidade poderia estar muito mais avançada e adiantada em tudo isso se não estivessem envolvidas ainda dentro da situação onde se encontra. Por isso há um grande trabalho, uma grande marcha dentro dos caminhos do yoga, há uma grande marcha dentro dos caminhos da multi-espiritualidade, dizendo assim, dentro das grandiosas vertentes, um grande caminho que nós temos que fazer para conseguir tudo isso. Nós mesmos estamos aqui para algum propósito, mas nós mesmos estamos aqui porque somos frutos das ideações que nos trouxeram até aqui, do plano, né, da situação, mas tudo está dentro de nós, todos os registros, todas as coisas, tudo o que já fomos, tudo o que seremos, o plano está dentro de nós. Basta nós acessar dentro de cada um de nós e nos conhecer a nós mesmos, né? Tudo isso. Olha o que fala o 18º Sutra, que nós vamos estudar no próximo encontro, né? Pela percepção direta das impressões, é conhecido o nascimento anterior. Totalmente entendível, totalmente compreensível, sabe que precisa nós fazermos as leituras sobre tudo isso? É o mesmo significado, através dos mergulhos dentro da consciência expandida, a gente vai começar a entender até mesmo isso, né? Olhar para uma pessoa, olhar para uma semente, olhar para um propósito e entender os nascimentos anteriores. Ver semente, né? Exemplo de um ser humano, olhar o ser humano, ver ele dentro do útero, como ele foi formado, quem é o pai dele, quem é a mãe dele, saber, sem saber quem eles são, né? Sem ter visto. E entender qual foi o seu projeto de vida anterior. Parece absurdo isso? Está tudo ali registrado. Agora, apesar de todas essas liberações que a gente fez, a gente percebe que nada disso mais é oculto ao conhecimento, pelo menos ao racional, né, de cada um de nós que estamos juntos dentro desses círculo de estudos de muitos e muitos anos. Tá bom? Meu amado, isso não serve para que nós possamos estar exaltando-nos, né? Não serve para que nós possamos estar exaltando-nos
e nem sequer isso serve para mostrar grandioso poder. Isso não é sequer poder. Isso é apenas conhecimentos que facultam e possibilitam nós a mergulharmos cada vez mais dentro da verdadeira busca de estar unido a Deus, de entender Deus, saber do maior processo que Deus tem para todos nós, o que Deus tem de projeto para esse universo. E assim nós somos os eternos colaboradores do Pai, estarmos juntos com Ele, para ser os seus colaboradores e seus auxiliadores. Lamentável é e triste é qualquer irmão que descamba para a mão esquerda com todos esses poderes e esses conhecimentos. Lamentável é aquele irmão que cai, se perde pelo caminho. Ele precisa também de muita ajuda, de muito auxílio dentro dos seus desdobramentos, dentro da sua caminhada, tá? Eu espero que vocês tenham hoje aprofundado um pouco mais, né, dos conhecimentos. Evidentemente que hoje, né, a gente mergulhou um pouco mais profundo, falamos muito de forma geral, mas era interessante que se falava isso, porque se nós falamos assim, a gente consegue já abarcar modus operandi de praticamente todos os sutras. Pensem nos mergulhos, né, dentro dos desdobramentos, astral, etérico, astral, mental inferior, mental superior, búdico, né? Aí do plano búdico, plano átmico. Pensa nesses desdobramentos e pensa em tudo que isso vai dando vai amplificando, a consciência vai elevando-se, a consciência vai desdobrando-se, né, dentro desses mundos que estão aqui e fazem parte de todos os mundos. Aqui também 7 camadas, eu também tenho as minhas 7 camadas, tudo está aí. Tudo se desdobra em 7 camadas, tudo se desdobra em 7 planos, tudo é setenário. Você vai desdobrando e vai vendo e vai amplificando a nossa consciência. Tudo isso faz parte, tá? Então a gente quis hoje, né? Claro que hoje o Sutra queria falar para vocês sobre a ideia no som, sobre o significado do som, né? E queria falar sobre o som em si. 3 aspectos. Mas a gente foi um pouco mais fundo, talvez tenha ido, né? Mas não perde a essência do ensinamento. Então nós entendemos que todos os sons, todos eles dá para se codificar o seu significado, porque ele tem uma ideia por trás. Ele tem de onde ele partiu, ele traz os registros do porquê ele partiu, né? Seja num acidente de carro, onde está 2 ações de impacto, produz um som, traz todos os registros ali. Bom, aí se nós formos falar, nós vamos ficar redundando novamente em assuntos e ações que nós já estamos aqui falando, né? Então no nosso próximo encontro a gente vai falar um pouquinho mais sobre nascimento anterior. Olha que interessante isso, né? É bastante profundo. Você vê uma pessoa, vê uma manifestação e conseguir enxergar até o arquétipo, né? Nossa, é um desdobramento, é um poder, não vamos dizer a palavra poder aqui no sentido humano que nós conhecemos, mas uma potencialidade, uma realização muito grande ter acesso para tudo isso, né? Tem que ter muita autoentrega, tem que se desfazer de muitas coisas ligadas à base humana, né? Esses sentimentos humanos animalizados, ligados a uns instintos ainda mal. Tem muita coisa para se buscar, né? Muita coisa para se entender. Mas enfim, acho que da nossa parte era isso, nós já concluímos. Nós estamos aqui redundante para poder aguardar o time certo de encerrar o nosso encontro. Então até o próximo encontro, né? A gente agradece a todos, pede até mesmo desculpas se nós mergulhamos em algumas questões muito profundas. A gente não é o dono da verdade, a gente só traz o que a gente, dentro do que a gente estuda. Claro que você tem mais conhecimento que eu, você pode estar comentando abaixo, pode me agregar mais conhecimento, pode colocar abaixo desse vídeo. Fica aí um grande pedido para você auxiliar. Muito obrigado a todos e namastê.
Svaha, Tet Savitur, Vedi, Digan, Vedi, Quando